meu amigo e minha amiga, para nós é um privilégio, uma alegria, uma satisfação estar recebendo mais uma vez meu amigo, que eu tenho um carinho muito grande por ele, Rafael Fantin, o médico Rafael Fantin. Seja bem-vindo, meu amigo. Isso aí, Pepe. Isso Tudo bem? Isso aí, ouvinte, um prazer estar aqui novamente com um tema tão bacana. Tão bacana. E nós temos também um vídeo, gente, lá no nosso Instagram. Se eu fosse você, eu dava um pulinho lá no Instagram para ver o vídeo. Tá muito engraçado. Tá muito engraçado, tá muito bom. Estrelando Pepe Marmota e Dr. Rafael Exatamente. Fantin. Nós dois estamos num vídeo que lá que a gente fez com muito carinho. Isso então, mesmo. vá lá no Liberdade 929. Liberdade 929. Por falar nisso, Pepe, já estamos ao vivo, gente. Você que está escutando pelo rádio também pode ver a nossa live pelo Instagram da Liberdade. A partir de agora é curtir, comentar e também mandar perguntas. Afinal de contas, estamos no mês das mulheres. Isso. E este mês, o Dr. Rafael Fantin está aqui esclarecendo as dúvidas mais importantes que nós mulheres temos, não é isso? Rafael, vamos lá. Desânimo repentino, ansiedade, cansaço e desmotivação. Será que é menopausa? Pepe, é uma pergunta bem interessante e eu acho que toda mulher deveria se perguntar em torno aí de 47, 52 anos, tá? Pode ser menopausa? Pode. Ele vem junto com outras queixas que nós vamos conversar. Mas nessa fase, a gente brinca que é a mulher povo, é aquela mulher que tem a família, aquela mulher que tem um pai mais idoso, que tem filhos adolescentes, ela está no auge do trabalho, então ela já está num período mais de estresse e ansiedade. E é nesse momento que tende a surgir a menopausa. Então muitas vezes ela não tem tempo nem de cuidar dela mesma. Olha só. Ah, você quis dizer que muitas vezes ela não tem tempo de perceber o que está se passando, está cuidando de todos ali. A vida dela é tão corrida que ela quer cuidar de todo mundo e que não consegue cuidar de si mesmo. Compreendi. Gente, está chegando muita pergunta. Assim que a gente terminar a entrevista aqui pela rádio, a gente continua no Instagram para responder vocês, tá? Doutor, então neste caso, quais são aqueles primeiros sinais que indica que a mulher está realmente entrando na perimenopausa? E fala pra gente o que é isso, perimenopausa. Então, o que é o diagnóstico de menopausa? É quando a mulher para de menstruar já tem 1 ano. Então, é um diagnóstico que a gente faz retrógrado, né? A mulher tem que parar de menstruar. O período de perimenopausa é o período entre as alterações hormonais e a data da última menstruação. Nesse período já começam os principais sintomas, como irregularidade menstrual. Aquela mulher que tem um ciclo de 28 dias, de repente é de 35, vai de 15 em 15, 30, pula uma menstruação, fica completamente irregular. Ela começa a ter alguns sintomas de cólica que ela tinha na adolescência, dor mamária, ansiedade, depressão, angústia. Olha só. E queda de libido. Queda de libido, né? Como é que é feito o diagnóstico da menopausa? O que as pessoas devem fazer para saber se ela está com menopausa? O diagnóstico de menopausa é isso. 1 ano sem menstruar. Porém, você perde o time de tratamento se você confia apenas nisso. Então, o que a gente faz? A mulher, idealmente, que dos 47 anos para frente, ela já tem um acompanhamento muito próximo do endocrinologista e de um ginecologista para ir pegando essas queixas, né? Então, a gente vai cuidando da clínica, dessa parte de irregularidade menstrual, a gente faz exames, né? E vai trabalhando com isso. Eu falo com os meus pacientes, falo que menopausa é como se eu pegasse uma foto e te mostro, olha, pata de porco, focinho de porco, rabo de porco. Ó, pode ser um porco, né? Então a gente pega e vai trabalhando num conjunto. Porque se eu espero o diagnóstico exato, já teve algumas alterações, como por exemplo, Pepe, a mulher nesse período de perimenopausa, Adriana, ela ganha 5 vezes a quantidade de gordura visceral. Olha só, eu não sabia. Rafael, acredito. Gente, 5 vezes. 5 vezes. Então, a principal queixa é irregularidade menstrual, libido e tô engordando na região do abdômen, algo que não acontecia antes. A tal da pochete. Doutor Rafael, gente, para você que está escutando a gente pelo rádio e também aqui pela entrevista, pelo Instagram, @liberdade929, eu vou fazer a última pergunta e vou deixar uma outra no ar também, tá? A que eu vou deixar no ar, que você vai responder na live, é a seguinte: minha amiga, você que tá aí, de uma hora para outra, você teve algum pensamento assim, a minha vida não faz sentido? O que eu estou fazendo aqui?
dormir, eu já tive filhos, eu tenho mais o que para fazer, sabe? Tipo, como fosse um sintoma de uma depressão, uma angústia. Daqui a pouco o doutor vai responder isso pra gente, porque a pergunta agora é o seguinte: reposição hormonal, doutor, o risco vale o benefício? Qual que é o melhor momento para começar esse tratamento? O melhor momento para se começar o tratamento é no período de perimenopausa, quando começam os sintomas. O diagnóstico é feito, a gente realiza o tratamento, né? Tudo na vida existe risco e tudo tem a ver o benefício. Certo. A gente tem que individualizar. O risco para você vale o benefício? Qual que é o medo que a mulher tem? Câncer de mama. Tá? Certo. A probabilidade, ela quase dobra. Ela passa de 8 para 100 mil e 16 para 100 mil. Então, na hora que você vê o valor absoluto, ele continua pequeno. Certo. Mas na hora que você vê a questão da mortalidade, ele reduz a mortalidade de doença cardiovascular, reduz a mortalidade de câncer de intestino e a mortalidade de todas as outras doenças. Então, você não tem contraindicação, deve avaliar a reposição. Qual que é aquela indicação que a gente fala que é absoluta? Fogacho. Né? Tá? Você tem fogacho? Se não fizer terapia... O que é fogacho? Fogacho é um calor Calorão, excessivo. Pepe. Tá, Pega entendi. do pescoço pra cima. A mulher chega a 42 graus, Pepe. E de repente, ela se apaga assim. E aquele frio extremo, aquela sudorese extrema. E você vai explicar isso pra gente na live também, porque tem um negócio de um termômetro, não tem? É como fosse um termômetro. Pepe, você vai aprender tanta coisa. Gente, Não, a já nossa tô live aprendendo, já tô tá aprendendo aqui. lotada a live. O que Bacana. tem de pergunta, então, não tá, mas é Muito muita e a legal. gente vai continuar respondendo vocês. Rafael, muito obrigado mais uma vez, viu? Terça que vem a gente encontra aqui, Abraço, tá? ouvinte. E vamos pra live. Vamos pra Liberdade live. 929. Gente, 9 horas e 41 minutos. Uma excelente manhã, bom dia. Henrique e Juliana, a maior saudade. Doutor Rafael, primeiro deixa eu dar um bom dia para esse pessoal, Gente, muito obrigada a vocês que estão sempre com a gente, participando, mandando beijos, abraços de todos os locais do mundo. Dá uma olhada nessa elegância, viu, doutor? Vocês estão exagerando demais, gente. Eu tiro o chapéu para essa elegância. Deixa eu ver. De ser doutor bonitão, doutor elegante. Doutor bonitão, elegante, tá? Ô, gente, eu vou falar das Mas nada perguntas. se compara a mim. A Pepe. Nada se Mostra a elegância do meu Pepe. Meu bebê. Meu bebê elegante. Fica perto dele Vem pra cá. vocês sentirem a diferença. A diferença de um homem elegante. Meu bebê é muito elegante, Muito tá? elegante. Ninguém chama meu bebê de barrigudo, por Não, favor, não. tá? Isso tem história, gente. Isso aqui, pra conseguir isso aqui, ó, foi muita história. Ai, Muito futebol, meu né, Deus Pepe? do Muita céu. história, muita cerveja. Ai, gente, eu quero mandar beijos. Eu tô vendo aqui, ó, Arthur dos Boizinhos. Ô, Boizinho, tá falando que tá ligado com a gente. Ei, Boizinho, bom amigo nosso. O Elinho tá aqui, olha, mandando beijo. Ele tá perguntando o seguinte: eu, como marido, é o Hélio Aguiar, tá, doutor? Ele pergunta assim, olha, A pergunta dele. eu, como marido, o que devo fazer para ajudar minha esposa a passar por este momento? Aqui é o Elinho de Betim. E aí, doutor, o que o Elinho deve O fazer? Elinho tá de parabéns. Parabéns. Tá? Porque essa é uma pergunta muito interessante. Se você sabe que a sua mulher está passando por essa fase e ela está com uma irregularidade do humor, e muitas vezes uma redução de libido, a gente fala que é um distúrbio de frequência sexual, vocês tinham mais atividade e você está percebendo que não está tendo tanto, chegue e conversa com ela. Né? Não durante a situação, mas depois. Fala, olha, está acontecendo alguma coisa, estou vendo que você está desmotivada, desanimada, estou te sentindo cansada. O que eu posso te ajudar? Na verdade, a gente deveria fazer isso constantemente, né, André? Constantemente, A gente deveria verdade. avaliar os nossos parceiros, os nossos filhos, né? Verdade, As pessoas doutor. com quem que a gente trabalha e fala, olha, e aí, como é que você tá? Ó, nota 10 a pergunta Nota dele. 10. Doutor, Marido chegou bom. mais uma pergunta aqui, ó, da Cíntia Rocha. Ela tá querendo saber o seguinte: a menopausa, ela pode chegar mais cedo, aos 40 anos? Existe isso, doutor? Existe a menopausa precoce. Chama precoce, né? Que ocorre numa idade bem inferior à média, Certo. que é normalmente de 51 anos, ela pode acontecer antes de 40 anos. Certo, né? certo. Nesses casos, os sintomas normalmente são mais intensos. E mulher que teve menopausa numa idade precoce, ela tem, vou repetir, ela
tem que fazer terapia de reposição hormonal, Olha só. a não ser que ela tenha uma contraindicação absoluta. Por Olha quê? só. Saúde óssea, saúde muscular, cognição, raciocínio, doença cardiovascular. A mulher que entra na menopausa precocemente e não faz reposição hormonal, ela vai morrer do coração mais cedo. Gente, tem tantas, mas tantas perguntas aqui, doutor. Tem uma pergunta aqui que a Cristiana Nara mandou. Doutor, eu tenho 46 anos, usava o Dilmirena, retirei tem uns 4 meses, estou tomando Rúbia desde então, porém meu sangramento vem aumentando. Isso é normal ou seria já um sintoma de menopausa? Se por acaso você está usando um DIU, você perde essa avaliação da menstruação, porque ele tende a suspender a menstruação em 85% das mulheres. Depois que você retirou, você tem um período de acompanhamento para realmente avaliar aí os sintomas menstruais. Esse é o caminho. Começa a pular, começa a encurtar, junto redução de lubrificação, libido, bem-estar. Acompanha mais um pouquinho. Continua alterado, vai no endócrino, faça os exames, que pode ser o momento. Doutor, as perguntas não param de chegar. Se você está sentindo esses sintomas, seja a ansiedade, a depressão, no canal, no Instagram do doutor, você tem um canal no YouTube também, eu digito de vez em quando na internet. Doutor Rafael, estou te vendo no YouTube, respondendo muitas perguntas. Passa seus canais para o pessoal. Instituto Dr. Rafael Fantin, não é isso, doutor? Isso, Dr. Rafael Fantin. Tá, doutor, quero te agradecer mais uma vez. Bom. São milhares de perguntas, gente, que nós vamos respondendo aos poucos para você. Faremos outras lives toda terça-feira este mês. Vamos falar mais de mulher. Talvez a gente até tenha que continuar nesse assunto, doutor, porque chegou aqui mais ou menos umas 200 perguntas. E você sabe o que é interessante? Para mim hoje é o melhor paciente de tratar. Porque o que eu quero para meus pacientes? Eu quero que eles sejam felizes. E a gente vê a modificação da qualidade de vida, é como se fosse aquela flor que tá murcha e de repente ela cria força, ela fala, pô, mas é isso que é a vida? Isso mesmo. Tá bom? Por isso então que eu estou marcando a minha Não, consulta com o doutor Rafael, eu já vou fazer meus exames e já estou lá, porque eu estou nessa fase, doutor. Pessoal, um grande beijo. Muito obrigada a todos vocês, viu? E não se esqueça, veja o nosso vídeo, tá? Liberdade 929, vai lá, eu e ele. Tá muito bom, viu? Beijos!